Assim, na tua experiência como médica veterinária, como é que achas que é possível este tipo de situações passarem despercebidas em auditorias ou inspeções de GAV, da Direção-Geral Veterinária? Para começar, é bom explicar e deixar isto claro que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária tem há anos que se percebe que os recursos são muito escassos para a quantidade de explorações animais que existe e para depois todos os requisitos que passam pela DGAV, pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Ou seja, a equipa que eles têm não é possível fazer as inspeções que deveriam ser obrigatórios no país da União Europeia. Portanto, é uma coisa, são inspeções que são muito mais. Acontecem muito menos vezes do que deveriam acontecer. E depois também esclarecer que a moldura penal, que de alguma forma podia fazer com que estes sítios tivessem mais atenção a estas coisas, porque depois as consequências eram graves, também é muito limitada, ou seja, em Portugal compensa o crime, porque mesmo que sejam levantados autos, há sempre depois o tempo do recurso, os advogados e depois as coimas compensam muitas vezes perpetuar os crimes e não melhorar procedimentos nem alterar protocolos. Por isso eu acho que é fácil perceber porque é que se continua a perpetuar estes crimes, não só de bem-estar animal, alguns são crimes, outros são contra ordenações, outros são apenas e só má conduta. Também é a mesma coisa para o ponto de vista ambiental, não é? Com o tratamento dos resíduos, etc., porque ainda compensa em Portugal o crime. Sim, ou seja, também isso, pressupõe que as auditorias provavelmente não são auditorias que são feitas no momento sem aviso, não é? São sempre provavelmente previamente combinadas. Até porque legalmente para entrar dentro da propriedade privada é preciso fazer certos requisitos. E obviamente eles podem se apresentar sem previamente anunciarem, mas isso não é uma prática muito comum. A Uhum. prática comum é marcar-se que vai ser auditado, ou vai ser visitado, ou vai ser inspecionado, e depois vai uma equipa e faz a inspeção. A equipa normalmente anda junta, faz a inspeção guiada pelo ou médico veterinário responsável ou o gerente da exploração e é uma coisa programada. É muito raro haver, de vez em quando existe, e nós sabemos que já há muito tempo que não há, uns raids nacionais onde fazem umas inspeções surpresa de norte a sul do país, mas isso é muito raro. E também outra coisa é, normalmente não chega nada ao conhecimento da população em geral, são coisas muito específicas e internas. Uhum. E do ponto de vista de médica veterinária, achas que é possível existir um mínimo de resquício de dignidade e bem-estar animal? Que estes animais, por exemplo, consigam exercer os seus instintos naturais no que toca à produção industrial? A produção industrial não tem qualquer intenção de deixar que os animais tenham acesso aos seus comportamentos naturais mais básicos, até porque isso seria um problema acrescido para os seus protocolos, para os seus procedimentos, para a manutenção, era mais recursos humanos, portanto, desde a universidade que até para os médicos veterinários se ensinam a como é que se vai maximizar o indivíduo, não é? Nós começamos muito cedo a ser programados para olhar para os animais da indústria como indivíduos, Uhum. como números e não como seres. E as contas que se fazem para perceber quanto é que custa aquele animal em venda versus quanto é que custa aquele animal para o tratar, é uma coisa que se aprende logo na universidade e faz essas contas em produção animal. Temos cadeiras inteiras académicas onde é produção animal, ou seja, que Yeah. produto é que podes tirar daquele animal. E isso começa logo aí a falta, a assunção de que é possível animais existirem apenas e só para serem máquinas, para serem produzidos e tirarmos a maior rentabilidade possível daquela vida. Uhum. Logo aí tu retiras a possibilidade do bem-estar animal
e o bem-estar, o próprio bem-estar animal, não é? A linha do bem-estarismo é como é que tu podes explorar aquela vida, mas dando-lhe ali qualquer coisinha. Isto é o Uhum. que é o bem-estarismo. Um, mas, Mas, mas o mas, bem-estar bate logo de frente com uhum, aquele animal nunca foi a sua. Ele não existiu, ele não deveria existir para estar enfiado dentro de um pavilhão com fezes até aos joelhos, uhum, ou para ser forçado a ser alimentado 3 vezes ao dia, como vocês sabem, como por exemplo o foie gras, com recurso a tubos, ou no caso dos galináceos, terem sempre a luz acesa para eles estarem sempre a comer e a serem estimulados nesse sentido. Portanto, o bem-estar animal barra a produção animal barra completamente o bem-estar animal, enquanto médica uhum, veterinária. E se tu fores isento e honesto, olhas e pensas, não há bem-estar animal numa produção. uhum. Até porque estes animais são tratados como máquinas e as Sim, máquinas são para ser oleadas, não são para ser cuidadas. como te digo, nós somos ensinados logo de cedo, nos primeiros anos da universidade, como de retirar a maior rentabilidade possível de cada indivíduo e não para olhar cada indivíduo com as suas características e necessidades. Uhum, Portanto, eu acho que a medicina veterinária é muito hipócrita nisso, não é? Eu percebo que ainda é um caminho que tem que ser feito e há bons académicos e bons médicos veterinários que pensam em melhorar as condições de vida dos animais enquanto estes estão a ser explorados. E isto tudo começou, aliás, o bem-estarismo e esta coisa de falarmos sobre bem-estar animal começou exatamente porque alguém começou a visitar as explorações em Inglaterra e percebia que aqueles animais estavam completamente aniquilados de qualquer direito, de qualquer bem-estar. E isso começou este movimento do bem-estar também para os animais de produção. uhum. A verdade é que se tu fores a avaliar os conhecimentos científicos e olhares para aqueles animais com os conhecimentos científicos de medicina veterinária, percebes que é incompatível bem-estar animal com produções. As empresas muitas vezes também têm noção disto, sabem que estes problemas de saúde são inerentes à forma de produção destes animais, em que há uma seleção genética contínua, não é? Para que estes estejam otimizados para a produtividade e muitas vezes as consequências desta seleção genética são bem visíveis e acarretam problemas de saúde grave para os animais, por isso é que eles depois também têm que ter um acompanhamento médico veterinário contínuo e muitas vezes medicação, não é? Nas produções. Um, mas como é que tu achas que é possível que, dada a realidade da condição e a realidade destas produções industriais, como é que achas que é possível as empresas afirmarem que existe bem-estar animal, muitas vezes até procurarem afirmar junto do consumidor, não é, que existem certificados de bem-estar animal para aquilo, fazer bandeira de bem-estar animal sobre este assunto? Parece só uma estratégia de marketing. Nós vivemos num mundo profundamente capitalista, portanto, o que as empresas tentam é retirar o maior lucro possível, ignorando várias práticas. Isso em tudo, não é só com a produção animal, a produção de roupa, com a produção de tudo o que está à nossa volta. Aqui o que eu acho que acontece em relação à produção animal, durante muitos anos não havia qualquer tipo de preocupação. A preocupação era ter o produto ao preço mínimo possível. Esta era a Uhum. preocupação do consumidor. Portanto, durante décadas, centenas, não sei, uh, primeiro as pessoas tinham os seus animais, não é? Num curral, numa coisa mínima, com aquelas condições que nós sabíamos que eram muito precárias e obviamente não eram boas para os animais, e depois as pessoas foram para as cidades e quem faz isto agora são as grandes indústrias para as pessoas e maximizando mais os recursos para ter mais produto, porque somos muitos, e a um preço mais baixo. Portanto, a preocupação do bem-estar animal surge há muito pouco tempo. Como eu disse anteriormente, nos anos 60 começou a haver esta discussão, até lá nunca tinha havido esta discussão, e tem sido uma discussão muito retardada pelos interesses, obviamente, de um lobby fortíssimo, com muito dinheiro,
e mais com a opinião pública, na sua maioria, não interessados sobre como é que aqueles animais chegam ao prato, interessados qual é o preço daquele animal chegar ao prato, porque nós está na natureza humana, não é? Está na nossa sociedade ainda quase uma crença que é obrigatório para nós sobrevivermos comermos animais. E isto é um trabalho que ainda vai demorar muito tempo, porque as pessoas ainda continuam, na sua maioria, felizmente há uma minoria que já não pensa assim, a acreditar que não pode ser saudável, nem os seus filhos serem saudáveis, se não se matar animais para comer. E se alguém fizer isso por eles, melhor, porque aquela parte Uhum, chata fica tratada, portanto só se tem que ir ao supermercado, comprar uma parte dos animais completamente uhum, descaracterizado e isto vai-se perpetuando. As empresas que tentam agora mudar um bocadinho a sua comunicação foi porque nos últimos 20 anos houve trabalho feito por organizações não governamentais nesse sentido, de alertar a opinião pública para se comer estes animais, eles passam este inferno e esta barbaridade e esta violação de direitos básicos de qualquer ser para que nós possamos os consumir. E aí tu começas realmente a perceber que não só os produtores, que esses têm um problema, mas muito mais reduzido, mas os intermediários, os grandes supermercados, as superfícies, começam a ter esse problema, porque o consumidor em teoria está cada vez mais informado, interroga-se e faz aqui algumas questões, e isso, obviamente, trabalho feito pelas organizações não uhum. governamentais. E agora, esse é o grande dilema dos produtores, que é como é que nós vamos continuar a aumentar a nossa produção, porque todos os anos tem que aumentar e criar mais valor, e que as pessoas não deixem de consumir estes produtos. Isto tem sido um dilema para alguns setores. Começou com o setor do leite há uns anos atrás, eles ficaram muito preocupados porque o mercado, a cota de mercado dos leites vegetais estava a aumentar e eles ficaram extremamente preocupados com isso. E começaram a fazer um trabalho muito bem feito, recorrendo a verbas de dinheiro que as organizações não têm, indo para os especialistas de medicina humana, nutricionistas, etc. E tu depois observas que isso tem um impacto real. Portanto, isto é um trabalho feito, que é pensado. Na minha opinião, enquanto médica veterinária, acho que a ciência, e eu também vejo isto na investigação académica, a ciência, como tudo o resto no nosso planeta, começa a ficar muito polarizado, ou seja, interessa àquele lobby que se veja uma especificidade do produto, então investe-se milhões para dizer, como se fez durante décadas, que o leite era muito importante para a manutenção do cálcio. Né? E toda a literatura que vinha contra esse sentido era, de alguma forma, descredibilizada porque tinha uma máquina de propaganda a pagar para que se conseguisse provar que aquilo era assim. E isso deixa o consumidor também aqui numa situação muito difícil, que é, mas eu já não posso confiar nos médicos, os médicos não são isentos. Eu acho, como em todas as profissões, infelizmente, e também na medicina veterinária, há muitos bons médicos, bons cientistas, que deixam as suas crenças e as suas agendas e os seus interesses económicos de lado, e há outros que não, que se movem 100% pelos seus interesses económicos, por aquilo que lhe dá status, dinheiro, etc, etc, e ali continuam, porque em consciência, tu teres consciência de que estás a dizer que o bem-estar animal está assegurado na produção A, B ou C, deixares lá a tua assinatura, é um bocadinho discutível. Do outro lado, tu também tens que perceber que a legislação portuguesa e europeia dita certas regras. E o médico veterinário segue aquelas regras. Estando seguindo aquelas regras, está escudado, porque legalmente está tudo o que estava previsto está feito. Uhum. Portanto, escuda-se, está feito. Eu não estou a fazer nada contra a lei. Aqui a grande questão vai para a dimensão ético-filosófica, não Claro. é? Porque está bem, a lei diz isso, mas isso é justo para com aquela vida? Isto é correto? Uhum, uhum. E é extensível a todas as áreas da medicina, seja medicina veterinária, seja medicina humana. É? Cada vez mais vês que os interesses dos grandes lobbies se sobrepõem ao interesse do indivíduo, da pessoa, do animal. Era bom se existisse um juramento de Hipócrates para a medicina veterinária.
Também existe para a medicina humana e não é por isso que se fazem intervenções cirúrgicas que não são necessárias, não é por isso que não se põem pessoas a tomar medicação que se sabe que vai fazer mal a outras coisas, mas é assim. Eu acho que o juramento de Hipócrates não vai. Olha, é hipócrito, na minha opinião. Hipócrita. É Eh, a tu, palavra que me vem na cabeça, hipócrito. Exato. E tu, como médica veterinária, uma vez achas que para o consumidor que está lá em casa, que queria dormir confortável na sua almofadinha, descansadinho da alma, sem se preocupar com o bem-estar animal, alguma vez darias o teu aval ou aprovação relativamente a um selo de certificado de bem-estar animal numa produção industrial? Sim. Nunca. Em consciência, eu comecei este caminho há mais de 20 anos atrás. Tinha alguma inocência associada a esses selos de certificação, porque acreditava, não, pronto, isto foi um trabalho que foi feito, foi uma. Há pessoas que se juntaram com o objetivo de realmente quererem o melhor para isto, para aquilo. Mas depressa percebi que uma certificação, na sua generalidade, são interesses de lobby que mexem e que é um marketing muitíssimo bem feito, algumas regras que podem aqui ou ali melhorar a miséria onde aqueles animais estão mergulhados, mas não é possível, não há qualquer possibilidade de nós termos justiça para com vidas que colocamos para explorarmos e retirarmos benefício delas. É impossível. E com os animais, mais ainda, e sejam eles peixes, sejam eles galinhas, sejam eles porcos, vacas, etc, etc. Podíamos até entrar aqui na discussão dos outros animais, mas estes animais que nós estamos tão maquinados a olhar para eles e pensar em animais de produção, logo aí não há pingo de verdade ou de ética nessas certificações. É um regulamento, umas regras que alguém pensou para melhorar ali qualquer coisa e diferenciam-se por isso, de forma a também depois poderem ter o preço diferenciado, porque isso também é uma grande realidade. Agora, se aquilo faz efetivamente diferença àquela vida que nasce, é explorado, é transportado e depois é morto, acho que a diferença não é significativa. Ou não deveria ser. Uhum. Tu já viste um pouco, só mesmo um vislumbre destas imagens, desta investigação em campanha? Qual seria a tua reação às mesmas? Eu, como já te disse pessoalmente, eu cada vez mais tenho muita dificuldade e tenho que o fazer às vezes por trabalho, de visualizar o sofrimento dos animais ou das pessoas. Quando eu estava a estudar era obrigatório nós fazermos visitas regulares a matadouros, explorações, etc, etc. E aquilo era tudo preparado porque vinham lá os estudantes, vinham os professores, vinham aquelas pessoas todas, portanto, naquele dia aquilo estava no seu melhor. E não houve nenhuma vez que eu não assistisse, não presenciasse atrocidades. Mesmo naquele contexto que eu já sabia e já estava preparada para saber que não era bom, era sempre pior ainda do que eu estava à espera. Portanto, as imagens espelham a realidade, ou seja, nós temos que perceber que aquilo é uma dimensão, é um mundo onde o sofrimento é diário e onde são milhares, portanto, aqueles indivíduos já estão completamente sensibilizados para o sofrimento de uma criatura. É tudo em milhares, é tudo em fazer rápido, fazer de forma que se despachem, fazer que consigam alcançar os números que estavam previstos para aquele dia. E a brutalidade, a agressão, a violência faz parte, porque eu lembro-me de muitas vezes ficar muito perturbada com o que via e pedir ajuda, e a reação dos meus professores era sempre não para tentar melhorar a qualidade de vida daqueles animais ou tentar chamar a atenção a alguém, era nos repreender, era vocês têm que estar preparados, isso vai fazer parte da vossa vida, nós não estamos aqui para policiar, nós estamos aqui para melhorar procedimentos e ter
uma posição de observação e de aprendizagem, não quer cá nada disso. Portanto, isto é diário, começa-se assim na universidade e segue pela vida toda. E aquelas pessoas que estão ali é realmente para maximizar-se, têm que bater o que para nós é bater e agressão, para eles é métodos, é assim que se faz, porque aquilo é o dia a dia e é uma dimensão horrível. E nós também temos que pensar um bocadinho o que é que se passa com aquelas pessoas para aquilo ser o dia a dia delas, o que é que aquelas pessoas ingerem de violência e como é que depois é a sua vida em família, por exemplo. Eu penso muitas vezes nisso. Uma pessoa que está o dia inteiro a violentar animais, seja a cortar-lhes gargantas, seja a passar por cima deles para ir fazer alimentação, aberamento, limpezas, carregá-los, descarregá-los, etc. O que é que aquilo, todos os dias tu fazes aquilo, o que é que depois, como é que tu te relacionas com os demais seres, não é? Seja os seres que vivem na tua casa, seja o cão, seja o gato, seja os filhos, seja a família, porque é um grau de violência uh, é impensável. Eu costumo dizer isto quando há pessoas que gostam de filmes de terror. Aquele terror físico, de mutilação, etc., eu não consigo ver, é-me impensável. E eu digo sempre: escusavam de ver isso, é irem a uma exploração ao matador, tem lá a mesma coisa. Sim, sem dúvida. Verdade. Uma última questão só para ti que é, nós temos muita dificuldade em encontrar um médico veterinário que dê um parecer sobre este assunto, sabe-se lá porquê? Porque é difícil encontrar médicos veterinários que falem destes temas publicamente? Para começar, em Portugal, nós temos um problema e é crescente, infelizmente é crescente, que é Um, a medicina veterinária é um lobby com as suas práticas proteccionistas, que aí percebe-se, como todos os lobbies e todas as profissões, e a liberdade tem um preço, a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento tem um preço altíssimo, e eu tenho pago a minha carreira inteira. A minha primeira carreira não foi medicina veterinária, portanto, eu a qualquer momento posso deixar de ser médica veterinária e continuo a ter outra profissão e a ganhar a minha vida, mas para a maioria dos médicos veterinários, não. Aquilo é a sua profissão, é o seu ganha-pão, e é ali que eles vão retirar toda a sua vida. E o que eu percebo e noto, porque também pago na pele, é que cada vez que tu dás uma opinião, mesmo que essa opinião seja sempre com todos os cuidados, não generalizando, dizendo que há bons, não quer dizer bons e maus, mas uns que fazem, outros que não o fazem, tu és sempre julgada pela classe inteira como um inimigo. E esse inimigo tem que ser combatido. E eu posso dizer que eu tenho tido problemas sempre. Eu tive problemas no meu mestrado, eu tive problemas no meu doutoramento gravíssimos. Tenho problemas todos os dias na minha prática no sentido de me dificultarem as coisas nas instituições públicas e também privadas, porque eu tenho tido uma voz ativa e terei contra as práticas de exploração dos animais nas mais diversas áreas. E isso paga realmente um preço muito alto, nomeadamente jurídico, porque eu já tive 3 processos na ordem e os 3 processos que eu tive são sempre exatamente pela mesma coisa. Por eu dizer que existem coisas que deveriam ser melhoradas e pensadas enquanto classe e que existem e que não são corretas e que não estão bem e o que acontece é tentam-me sempre silenciar, ameaçar, arranjar-me problemas, depois eu tenho que me defender, tenho que ter recursos para me defender. E isso, obviamente, que tem um objetivo, é tirar a vontade a outros, aos demais, de fazerem aquilo que eu faço. E eu acho que é por isso que passam-se os anos e eu continuo a não ver médicos veterinários a darem a voz por estes temas, mesmo aqueles que de alguma forma se diziam ativistas por algum momento na sua vida, depois tu vês que vão para as instituições públicas e são tudo menos ativistas. E eu já tive esta conversa com A, B ou C, alguns nomes da causa animal, que acabam por me dizer: pois está bem, mas eu tenho as minhas contas para pagar, eu não sou rico. Pronto, eu também não sou rica, eu também tenho as minhas contas para pagar,
mas acho que é verdade. E os animais merecem que nós tenhamos essa coragem. Agora que a pagas muito caro, pagas muito, muito caro. Mas devia haver aqui, provavelmente, até da parte do legislador, algum cuidado de proteger estes trabalhadores, não é? Do ponto de vista de poderem denunciar situações que transgridem não só a lei, muitas vezes, mas às vezes também a sua consciência moral, não é? Claro, tu percebes que, por exemplo, os jovens médicos veterinários, a taxa de desistência da profissão é altíssima e eu não vejo este tema a ser discutido porque é uma coisa que se abafa muito, até porque o lobby quer que os números se mantenham pequenos, não percebo muito bem isso, eu acho que quantos mais formos, melhor podemos ser, porque há mais competitividade, há mais diversidade, há mais especialização. Mas isso é uma coisa que é difícil de ter na cabeça também deste lobby, também do lobby da medicina humana. Também se percebe que se tenta manter os números, o acesso muito difícil, as notas muito altas, não se discute o que é um bom médico. O bom médico, aquele que tem acesso a tirar a medicina, é o que tem 19 ou 20 valores. E isso será a pessoa que reúne as condições emocionais, tem inteligência emocional, a empatia, etc., que se requer a ter a certos tipos de medicina, porque a medicina de investigação é uma coisa, a medicina lidando com as vidas é outra. Pronto, isso também é uma discussão que não se faz, não é? A academia é assim há 80 anos e assim vai continuar e a perpetuar esta coisa de os professores é que depois puxam um assistente que está em linha com a sua visão filosófica, ética, etc., e de ensino. Portanto, quando aquele professor sai, o que fica lá é um bocadinho o espelho do outro. Tu não vês abrir grandes concursos e colocar-se novas ideias nas universidades. Pelo contrário, não é? Novas teses com ideias que saiam fora do mainstream que a classe acredita, são barradas, são ridicularizadas, são chumbadas, são retiradas e não têm qualquer valor. E isso no nosso país ainda é muito, muito, muito presente. É super pesado, é super fechado. Noutros países vejo que o bem-estar animal já é uma conversa genérica nas universidades, já existem grandes departamentos de bem-estar animal a pensar, a ir buscar novas ideias, a trocar outras ideias, a querer que isso seja um tema. Cá, eu posso dizer que na defesa da minha tese de doutoramento, o bem-estar animal foi dito por 3 membros do júri, não era medicina. Isto foi dito. Portanto, quando isto acontece agora, imagina o caminho que ainda não tem que se fazer. Portanto, se isto ainda é assim, para tu teres mais 10 ou 20 médicos veterinários que estejam disponíveis e confortáveis para falar sobre este tema e falar sobre, por exemplo, o facto de o médico veterinário que trabalha nas explorações não ter proteção para poder impor, exigir, melhorar, porque na verdade tem o seu ordenado está adjudicado àquele patrão, portanto está de alguma forma a ir contra o que o patrão impõe. Eu acredito que haja muitos que têm muita vontade, mas efetivamente a legislação não o protege. E novamente, porque em termos de lei, tu tens o que está previsto, está cumprido. Tanto cumprido, não há nada de ilegal. Aqui a discussão é o que há de imoral, de antiético e de violação dos direitos mais básicos daquela vida. Mas legalmente, eu acredito que esteja tudo cumprido. Mas o que é legal é que ainda é profundamente limitado. Obrigado, Sandra, pela tua perspectiva. Há uma coisa que não tenhamos falado que queiras também comentar? Sim, olha, acho que era muito interessante nós fazermos esta, esta reflexão, porque é que não temos mais médicos veterinários na causa animal? É mesmo muito, muito interessante. E não só na causa animal, mas imagina, quando se faz investigações e quando se encontra más práticas, como matar animais à paulada, porque é que não se fala sobre isto? Porque é que isto não é? Porque é que há logo esta coisa de negar, não é? O último processo que eu tive na ordem foi porque exatamente eu disse isto, que os médicos veterinários não tinham liberdade para poder
melhorar as coisas que veem que estão erradas, porque o seu ordenado é da exploração, é a exploração que lhe paga, portanto vão estar aqui contra o seu patrão. E a ordem veio logo em cima de mim e até fez um comunicado, onde o que a grande preocupação é, primeiro, dizer que as explorações estão todas impecáveis e isto está ao mais alto nível. Portanto, nem se faz, nem se coloca o tema do vamos então falar com os colegas desta área, vamos fazer aqui umas tertúlias, vamos fazer uma investigação isenta, porque é do interesse também proteger o médico veterinário que está naquela área de produção. Mesmo que só com esse foco de proteger o médico veterinário, esquecendo os animais. Não, é o negar, é o esconder, é o não aceitar, é o não estar disponível para sequer falar sobre o tema. É logo fechar a porta e tentar estrangular quem ousa falar sobre o tema. E isto nas diversas áreas. É muito interessante percebermos porque é que isto está a acontecer em Portugal. Tu, noutros países, já começas a ter alguns nomes académicos que já fizeram uma carreira e depois chegam a um certo patamar da sua vida e começam a falar destes temas, mas também são poucos. Porque tu vês que as grandes carreiras na medicina veterinária se afastam totalmente dos temas do bem-estar animal, da libertação animal, de deixarmos de explorar os animais. Entrega-se muito este tema aos filósofos, quando este tema, na minha opinião, deveria ser totalmente não, mas devia ser uma prioridade para o médico veterinário. E não é. E Sim. isto nós deveríamos muito refletir o porquê desde sempre haver estas costas viradas entre aqueles que defendem os direitos dos animais e a medicina veterinária, ou o lobby Uhum. da medicina veterinária. E isto até dos cães e dos gatos acontece. Uhum. Portanto, não se consegue fazer aqui um cruzamento destes mundos e é estranho, porque na verdade o objeto de ambos os mundos devia ser o animal. E a própria ordem dos veterinários faria mais sentido que protegesse e priorizasse a proteção do profissional, do médico veterinário, em vez de procurar salvaguardar ou zelar os interesses capitalistas, não é? Que parece que é aquilo que está um bocadinho em questão, não sempre, não quero generalizar, mas quando surgem situações destas em que procuram suprimir a voz dos médicos veterinários. Uhum. Sim, porque também era muito interessante nós avaliarmos quem são estes corpos diretivos das sucessivas direções, quais são as suas motivações para lá estar, não é? Porque também era interessante perceber porque é que cai por exemplo, era muito interessante nós percebermos porque é que existem várias associações de médicos veterinários de promoção de algumas práticas que podem ser consideradas aqui na dimensão ética e moral como más para os animais, como a tourada, a caça, mesmo a exploração, e todas essas associações são abraçadas na Ordem dos Médicos Veterinários, e depois vais ver as outras associações, até uma que existiu e depois desapareceu, que era dos médicos veterinários anti-tourada, nunca foram abraçadas, nunca foram recebidas e não há essa ligação da Ordem dos Médicos Veterinários com essas associações. E os poucos médicos veterinários, ou quase nenhum, que se dedicam ao bem-estar animal, não são incluídos nos seus seminários, nos seus congressos, nas suas formações, pelo contrário, são afastados. Portanto, isso também era muito interessante fazermos essa reflexão, mas mais uma vez, refletir obriga a pôr-nos em causa. E eu acho que há um problema estrutural na sociedade que é quase que é uma personificação dos problemas. É se eu coloco-me em causa, sou eu que me vou colocar em causa, quando não é esse o objetivo. Aqui o objetivo é pensar a profissão e as várias áreas da profissão e pensarmos como podemos melhorar, não pondo em causa ninguém que neste momento trabalha em matador ou trabalha em exploração, não é pôr em causa essas pessoas, é melhorar as condições também de vida dessas pessoas. Sim, de acordo. Até porque as coisas também não se mudam de um dia para o outro. Obrigado, Sandra.